Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Amém? Vamos ler novamente. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Você pode sentar no seu lugar, você que ficou em pé, em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a qual ele escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, ensinando a eles sobre a batalha espiritual que todo crente, todo cristão trava. E ele diz que para lutarmos essa batalha espiritual, para resistirmos no dia mau, nós precisamos tomar pela oração a armadura que Deus dá para resistirmos, permanecermos firmes no dia mau. Então todo crente está sujeito a passar pelo dia mau. O dia mau, ele tem um tempo determinado, não é? Ele não é eterno. E nós precisamos lutar nesses dias maus com as armas que Deus nos tem dado. E esse texto que nós lemos aqui, do versículo 16, ele fala sobre um equipamento dessa arma, que é o escudo da fé. E eu quero frisar com você, de forma específica hoje, uma reflexão sobre o escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, nos achegarmos a Deus. Porque para nos achegarmos a Ele, precisamos crer que Ele existe. Amém? Então, sem fé, nós não caminhamos com Deus. A Bíblia também diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, o apóstolo Paulo aqui, para explicar melhor aos irmãos da cidade de Éfeso, ele usou essa referência de um soldado romano. E ele começou a pegar cada parte da armadura de um soldado romano para que eles pudessem ter um entendimento melhor. E Paulo disse que no dia mau, aqueles irmãos, hoje nós, devemos levantar, devemos usar a fé como um escudo. Você que já assistiu aqui aqueles filmes de guerra, antigo, grego, o romano, você já deve ter visto os soldados, daqueles pelotões, indo enfrentar os inimigos com um escudo, para proteger o seu corpo. E nesta época aqui de Roma, existia dois tipos de escudo: um escudo redondo, menor, e existia um escudo maior, que era o escudo romano. Ele era a altura de aproximadamente 1,20 ou mais, e de largura ele era aproximadamente 75 centímetros. E ele servia para proteger todo o corpo daquele soldado, principalmente as partes mais vulneráveis. Só que o escudo não era usado apenas para o combate, corpo a corpo. O escudo era usado para o combate à distância. Porque quando aquele exército, aquele pelotão ia para a guerra, os inimigos, eles tinham uma arma que era uma das armas mais letais desta época que Paulo escreveu, que era uma flecha em que eles colocavam a ponta daquela flecha num piche, colocava fogo, e antes do pelotão se aproximar, ele ateava aquela flecha com aquele fogo para que matasse aqueles soldados. Só que eles desenvolveram essa estratégia do escudo, que era uma proteção de madeira, revestido de couro, e alguns outros escudos tinham uma placa de ferro. E quando o inimigo lançava aquelas flechas de fogo, que ele levantava o escudo, quando aquela flecha batia no escudo, logo ela fincava e o fogo apagava, e aquele soldado conseguia avançar. Então Paulo, usando esse exemplo aqui aos irmãos, diz: usem sempre a fé como escudo, para que vocês possam se proteger contra os dardos, contra as flechas que o maligno usa.
E meus irmãos, o maligno ele continua usando as suas armas contra o cristão. E o cristão precisa usar a sua fé para permanecer firme na batalha. E o que é fé? Fé é a firme convicção de fatos que os teus olhos físicos não veem, mas você crê porque Deus diz. Amém? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. A fé vem pela palavra. E você precisa usar a fé, você precisa usar a palavra contra os ataques do diabo, que são constantes contra a tua vida. Constantemente o diabo está atacando o crente. E ele ataca em muitas áreas. Às vezes o inimigo ataca o crente através das dúvidas. Talvez você está aqui fazendo essa campanha de 9 quartas-feiras, e o inimigo começa a semear dúvida no teu coração. Começa a falar, não, isso aí não tem jeito, isso aí não tem solução, isso aí é perca de tempo. Tu pode orar o tanto que for, mas não vai acontecer. Tu ora, parece que a coisa só piora, não é? E quando o inimigo usa esses dardos contra a vida do cristão, o que o cristão deve usar para se proteger? A palavra de Deus. A palavra de Deus é escudo contra o maligno. E você usa a palavra pela fé, porque você crê na palavra, você crê em Deus, ainda que vá contrário às circunstâncias, ainda que vá contrário àquilo que alguém te falou, aquilo que os teus olhos te mostram, que a realidade natural mostra, mas você crê numa autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Você crê na autoridade da palavra, você crê naquilo que a Bíblia diz, que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, Ele é fiel e justo para cumprir. Então toda vez que o inimigo querer atacar você com dúvidas, toda vez que o inimigo querer atacar a tua fé, em qualquer situação que você esteja passando, use a fé como escudo. Declare as promessas do Senhor sobre a tua vida. O salmista diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Ele estava declarando que na hora da adversidade, das lutas, ele ia trazer à sua memória só aquilo que lhe dá esperança. Irmãos, a mente é um campo de batalhas. A mente é um lugar de guerras. E o inimigo é especialista em travar batalhas na mente do homem, de lançar seus dardos inflamados na mente do homem. E o homem precisa o tempo todo estar usando a fé como escudo para se proteger, tendo a convicção no que Deus falou, caminhando pela palavra do Senhor que foi liberado sobre si, para ver os milagres acontecerem. Imagina Josué com o povo quando estava rodeando a cidade de Jericó. Sobre aquele muro tinha casas, e em alguns lugares daquele muro ficavam os soldados. Imagina o povo marchando e os soldados lançando palavras sobre aquele povo. Vocês estão loucos? Vocês acham que vão conquistar a cidade fazendo isso? Mas Josué e o povo estavam debaixo de uma palavra de Deus. Estavam debaixo de uma palavra que foi liberada sobre eles, usando a fé como escudo contra aqueles dardos, contra aquelas palavras negativas que estavam lançando sobre eles. E você precisa todo dia estar meditando na palavra, declarando a palavra de Deus sobre a tua vida nas diversas circunstâncias que você passa, para que você não desanime, para que você não retroceda. Às vezes é na área da saúde, você precisa trazer sobre si o que Deus fala ao teu respeito. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí você precisa usar essa palavra como escudo, para que quando o inimigo lançar setas, os dados sobre você, dizendo: olha, não tem jeito, não se tem cura para essa doença, não tem solução para esse problema, não tem como controlar isso daí, a tendência é só que piore. Você precisa usar a fé como escudo. Mas está escrito, o Senhor falou,
é promessa de Deus. A Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que em homens. Diga glória a Deus. É melhor você confiar em Deus, depositar a tua fé em Deus do que em homens, porque é Ele que tem a última palavra, é Ele que tem todo o poder, é Ele que tem toda a autoridade. Use a fé, use a palavra como escudo para se proteger dos dardos, das flechas que o maligno tenta lançar todos os dias na tua vida. Usa a palavra de Deus como escudo, irmãos. Por isso que há uma briga espiritual para você não ser um crente que ame a Bíblia, que leia a Bíblia, que medite na Bíblia de oração. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o inimigo todos os dias ele tem os seus aperitivos para nos oferecer, os seus dados para nos oferecer, para nos distanciar da palavra, para que você não pratique a palavra, para que você não exerça a palavra, e assim ele tendo que fugir de você. Aqueles soldados usavam escudo sempre que os inimigos lançavam suas flechas de fogo, e eles iam avançando no campo de batalha, e quando eles chegavam próximo do inimigo, eles empurravam aquele inimigo para um lugar mais distante. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo apareceu a Jesus em 3 momentos, e a tentação era: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, te lança-te daqui, porque aos anjos está escrito ao teu respeito que eles irão te segurar, para que nem o teu calcanhar venha a ser ferido nas pedras. Olha, se prostrado tu me adorares, tudo isso eu te darei, todos os reinos da terra. Mas Jesus estava ali debaixo de uma palavra, debaixo da autoridade do Pai. E Jesus usou a palavra como escudo. Jesus creu na palavra ali diante das tentações, das provações do maligno. Mas está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito: Satanás, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Você deve usar a tua fé como escudo. Imagina, irmãos, Abraão, quando ele decidiu obedecer a palavra de Deus e sair da sua casa para uma terra que Deus iria mostrar. Não está relatado na Bíblia, mas imagine os outros familiares de Abraão que não criam em Deus. O que falaram para Abraão diante daquela decisão de Abraão de sair para um lugar que para quem não crê parece que é loucura, não é? Mas por isso que ele é chamado de o pai da fé, porque ele obedeceu a palavra de Deus, e diante de toda a circunstância que ele viveu, ele estava usando a palavra do Senhor como escudo, estava usando a sua fé para se proteger da dúvida, estava usando a sua fé para se proteger dos ataques do maligno. Use a fé para se proteger das ciladas do diabo. Creia que aquilo que Deus diz é verdade. Creia que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará. A palavra do Senhor, ela não passará em nenhuma situação. Ela há de se cumprir no tempo oportuno, no tempo certo. Você só precisa se sujeitar a essa palavra e ser obediente ao Senhor. Quem é obediente vive milagres. Amém? Fale para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: quem é obediente vive milagres. Amém, amados? Quem é obediente vive milagres. Então continua usando a tua fé como escudo. Toda vez que o inimigo usar até mesmo alguém, pode ser alguém próximo ou alguém distante, para querer trazer dúvida ao teu coração, use a palavra de Deus como escudo. Exerça a tua fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, por andarmos em obediência à palavra de Deus, por nos sujeitar à vontade de Deus, independente da situação que estamos passando. Deus é Deus, independente se os dias são de crises ou se os dias são de bonância. Deus é Deus e nós vivemos pela fé. Amém? Glória a Deus.